Mas vamos ao que nos trouxe aqui, né? Que é tão somente ouvir aquilo que o Senhor tem para todos nós. Eu vou pedir que todos vocês, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes capítulo 13, em nome de Jesus. Enquanto vai abrindo, vai glorificando, vai falando: Senhor, fala comigo. Senhor, abre os meus ouvidos, abre o meu entendimento, que eu consiga compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar. Não aquilo que o Joey vai falar, mas aquilo que o teu Espírito tem para ministrar sobre nossas vidas. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. Esse capítulo ele tem exatamente 25 versículos. E nós vamos lê-los rapidamente, mas nós vamos lê-los para que nós estejamos inteirados do contexto que rege todo esse capítulo. Amém? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. O epígrafo diz assim: servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua esposa era estéril e não tinha filhos. Versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então, versículo 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou o seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse: eu sou. Aleluia! Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher se guardará ela, de tudo quanto proceder da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Para que quando cumprir a tua palavra te honremos.
E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aleluia. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém, a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria a nossa mão no holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, de Zorá e Estaol. Aleluia. Encurve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, dando continuidade, ó Deus, ao teu culto, neste momento, ó Pai, precisamos, necessitamos e almejamos ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco, desbloqueia, Senhor, os nossos ouvidos, para que em nome de Jesus nós consigamos ouvir a voz daquilo que o Senhor deseja falar. Deus, como eu sempre menciono, que os lábios sejam os meus, mas que a voz seja a tua. Voz essa que é capaz de transformar, voz essa que é capaz de libertar, voz essa que é capaz de estruturar, voz essa que é capaz de trazer o morto à vida. Então, ó Deus, fala, Senhor, fala, Jesus, não apenas aos nossos ouvidos, mas também aos nossos corações. Que nesta noite, ó Deus, não apenas a tua igreja, mas a mim também, ó Deus, nós sejamos salvos, ó Deus, nós estejamos alinhados, ó Pai, para ouvirmos, ó Deus, o que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, o livro de Juízes é um livro muito peculiar, é um livro muito diferenciado de todos os outros. É um livro que do começo ao fim, ele expressa e compartilha, ele mostra, ele arranca as máscaras de Israel e mostra toda a sua limitação. Limitação em se manter em fidelidade. Limitação em se manter em retidão com o Senhor. A todo momento Israel oscila. Israel está dentro da vontade de Deus, mas amanhã Israel cai e começa a adulterar, começa a se corromper, começa a se desalinhar com aquilo que Deus tinha prescrito para todos eles. Porém, o livro de Juízes também é um livro que do começo ao fim ele mostra e expressa a graça de Deus. E talvez muitos de vocês possam se perguntar, mas espera aí, a graça, ela não veio tão somente na segunda aliança, ou seja, na nova aliança? Não. A graça, ela sempre existiu. E por que a graça sempre existiu? Porque a graça é um dos atributos de Deus. E sendo um dos atributos de Deus, a graça, ela já existia desde a eternidade. A graça, ela não mudou. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é imutável, assim como os seus atributos. Aleluia! A graça que existe hoje é a graça que existiu ontem e a graça que vai existir para todo sempre. A misericórdia de Deus que se renova hoje, ela se renovou
renovou no passado e vai se renovar para todo sempre. Por quê? Porque a graça e a misericórdia são atributos de Deus. E o nosso Deus, ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo antes, hoje e para todo sempre. Engana-se quem pensa que o Deus de hoje é o Deus diferente do jardim do Éden. É o mesmo Deus. Por isso nós vemos a manifestação da graça sobre a vida de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram e Deus, em sua soberania, poderia exterminá-los, mas não. Deus foi gracioso, Deus foi misericordioso e sacrificou um animal para justificar o pecado deles dois, já apontando para o sacrifício da cruz. E eu vou até mais além. Quando eu digo que o nosso Deus, ele é imutável, eu estou dizendo que a sua vontade não muda. Então o que era errado antes é errado hoje e será errado para todo sempre. Aquilo que corrompia o homem antes continua corrompendo hoje e vai continuar corrompendo sempre. Aleluia, Deus está falando, mantenha-se em retidão, mantenha-se em integridade, porque se você se desalinhar, você sairá da minha vontade. O que era certo ontem, continua sendo certo hoje, e vai ser certo para sempre. O que era adultério ontem, continua sendo adultério hoje, e continuará sendo adultério sempre. O que era mentira ontem, continua sendo mentira hoje, e continuará sendo mentira sempre. O que era fidelidade ontem, continua sendo fidelidade hoje, e será fidelidade para todo sempre. Por quê? São atributos de Deus, e Deus não muda. Aleluias, eu posso ouvir um glória da igreja? Aleluia, o nosso Deus não muda. A graça que alcançou a vida de Adão e Eva é a mesma graça, é a mesma misericórdia que nos alcançou. Outrora nós estávamos perdidos nas drogas, no roubo, na prostituição, no adultério, mas até aqui o Senhor nos sustentou pela sua graça e pela sua misericórdia. Aleluias, glória a Deus. Certa vez eu já mencionei aqui, uma pessoa me perguntou, Joey, qual a diferença da graça e a misericórdia? Você fala tanto sobre a graça e sobre a misericórdia, e eu expliquei como a matemática. A misericórdia, ela tira de nós o que nós merecíamos. Ela subtrai de nós, subtrai o que? A morte, subtrai o que? A morte eterna, o sofrimento eterno. E a graça ela traz sobre nós o que nós não merecíamos. E o que nós não merecíamos? Sermos reconhecidos como filhos de Deus. Nós não merecíamos, mas o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia e falou, ali existe o meu filho, a minha filha. Aleluias! Deus vivo, Deus santo, está nas drogas, mas é meu filho e eu vou resgatar. Está na prostituição, mas é minha filha e eu vou resgatar. Vai lá graça, vai lá misericórdia, restaura, resgata. Para a graça do Senhor, e hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui para testemunharmos a graça e a misericórdia de Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto que se enquadra no pós-cativeiro do Egito. Para que vocês entendam um pouco melhor o cenário do livro de Juízes. O livro de Juízes se deu quando o povo de Israel já estava na terra prometida, porém eles estavam se corrompendo a todo momento. Outrora no Egito, eles estavam sendo escravizados. Estavam clamando por um libertador, estavam sofrendo a opressão na mão dos egípcios, e lutavam, clamavam, imploravam ao Senhor por um libertador, até que o Senhor, em graça e misericórdia, levantou Moisés. Moisés então é levantado, Moisés então lidera a grande libertação do povo hebreu para a terra prometida, e eles começam então a grande peregrinação. Só que essa peregrinação, pelo que nós sabemos, de acordo com a própria geografia, era uma peregrinação que historicamente levaria 40 dias, cerca de 40 dias. Porém, nesses 40 dias, o povo começou a murmurar.
Nesses 40 dias, o povo começou a se corromper. Então Deus manifestou o seu juízo e alterou, ao invés de 40 dias, passou a ser 40 anos. Deus falou: pela murmuração, vocês não hão de entrar na terra prometida. E quem vai entrar? Os que virão pós vocês. Então houve todo um renovo do povo. Aquele povo que saiu do Egito, eles não entraram em Canaã, exceto Josué e Calebe. Todos os outros pereceram ao decorrer de toda aquela caminhada. Por quê? Porque murmuraram. Deus ouviu o clamor, Deus mandou o libertador, Deus tirou eles do cativeiro, mas no caminho começaram a murmurar. E Deus alterou de 40 dias para 40 anos. Talvez nós estejamos esperando demais, não é porque Deus não tenha cumprido a sua promessa, é por conta da nossa boca, porque a gente murmura, porque a gente reclama, porque a gente só faz reclamar. E Deus está falando: está reclamando, então vai ter que esperar mais um pouco. O que era para ser 40 dias, será 40 anos. E assim o povo seguiu caminhando. Assim o povo seguiu, justamente colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. Ou seja, murmuraram. Deus nos abençoou com um órgão que pode lançar, pode profetizar, pode liberar bênçãos, mas também pode liberar maldições. Podem destruir casamentos, podem destruir ministérios, podem destruir vidas, podem matar pessoas. Deus está falando: cuidado com o que você tem feito com a sua boca, porque a boca, ela expressa o que a alma está transbordando. Então muito cuidado, porque eu não ouço, a pastora não ouve, os líderes não ouvem, mas Deus ouve. Aleluia. Não importa onde você esteja, Deus ouve. Joey, mas eu sequer eu abro a minha boca. E quem disse que Deus precisa que você abra a sua boca para Ele compreender o que passa dentro do seu coração? Aleluia. Deus está falando: ainda que você não externe, eu sei o que está na sua mente, na sua alma, no seu espírito e no seu coração. Aleluias. De acordo com a caminhada, Moisés veio a falecer. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés seguiu com todo o povo, só que, infelizmente, não aprouve a Deus abençoar e permitir que Moisés entrasse. Moisés faleceu. Moisés foi um daqueles que saiu do Egito, libertou o povo, mas na hora de entrar, Deus tomou a sua vida. E quem substitui Moisés? Josué. Josué, que era o pupilo de Moisés. Josué, que era um jovem guerreiro e que teve Moisés como seu professor praticamente. Muito do que Josué fez, muito do que Josué executou, Josué aprendeu com Moisés. E eu acho isso muito bom, eu acho isso muito produtivo. Por quê? Porque muitos de nós já queremos chegar liderando. Deus está falando: existe o momento do aprendizado, e esse momento precisa ser respeitado. Não tem ninguém que já chegue pronto, precisa obedecer o processo do aprendizado. Por quê? Porque só se lidera quando se aprende, e só se aprende diante de uma liderança. Então, se a gente não tem uma liderança, não tem como aprender. Muitas pessoas querem chegar e já sentar na janela. Deus está falando: não, espera. Vai subir no ônibus, vai ficar em pé, vai esperar o corredor esvaziar, vai sentar no corredor, depois que o lugar vagar, aí você vai para a janela. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. E é exatamente nesse tempo que Deus avalia a nossa fidelidade, que Deus avalia o nosso amor, que Deus avalia o que nós queremos, que Deus avalia as nossas reais intenções. É no processo. Moisés então morre e Josué então, abençoado por Deus, direcionado por Deus, Josué é levantado como o líder que então traria e entraria em Jericó com o povo hebreu. E eu gosto também muito dessa transição
de Moisés para Josué, porque quando a gente estuda a palavra, a gente vê que Deus falou com os dois, melhor dizendo, da mesma forma. Lá no livro de Êxodo, a gente vê que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ali por volta ali do Monte Horebe, ele começa a ver uma sarça que se queimava, mas não se consumia. A sarça se queimava, acredito eu que saía até fumaça, mas não se consumia. Aleluia. E quando eu olhei para esse texto, eu vi que Deus de poder e glória, aleluia, Deus quer que a gente seja como essa sarça. Os problemas virão sobre as nossas vidas, os ventos soarão sobre as nossas vidas, mas nós não vamos nos consumir, porque nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Moisés olhou, viu a sarça se queimando, mas não se consumia. Ele falou, peraí, eu já estou aqui há 10 minutos, eu já estou aqui há 20 minutos, mas a sarça não se consome. Deus está falando, tem pessoas olhando para a sua vida, esperando que você se queime, mas se você se mantém em fidelidade, aleluias, você se manterá de pé, você se manterá de pé, aleluia. Deus vivo, Deus vivo. O mundo quer ver você se queimar, o mundo quer ver você desabar, o mundo quer ver as suas cinzas. Mas Deus está falando, mantenha-se direcionado pela minha palavra, que o fogo vai te queimar, mas você não vai perecer. Aleluias! Moisés então olha para aquela sarça e ele é atraído por aquela visão gloriosa e ele então se aproxima. Se aproximando demais, o anjo do Senhor, o próprio Deus diz, Moisés, não te chegues para cá. Tirai a sandália dos vossos pés. Aleluias. Anos e anos depois, Josué, já tendo sucedido Moisés, prestes a adentrar por Jericó, Josué está tenso, porque era uma missão que consagraria ele efetivamente como um líder. Josué está tenso, está nervoso, não sabe o que fazer, ele está com o coração ali cheio de turbulência, até que de repente vem um homem diante dele, ele se assusta e diz, és tu um dos nossos ou é nosso inimigo? E o homem diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aleluias, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aleluias, e reconhecendo a soberania daquela presença, Josué se ajoelha e diz, o que diz o meu Senhor a teu servo? Aleluias, e o anjo diz, Josué, desatai a sandália dos vossos pés, porque a terra que tu pisas é uma terra santa. É uma terra santa, aleluia. Mas espera aí, no Monte Horebe Deus disse que era uma terra santa, agora prestes a adentrar em Canaã, em Jericó, perdão, é uma terra santa? Como assim? Monte Horebe ou a região que antecedia Jericó? Deus está falando, é santo onde eu estou. Se eu estou, o lugar é santo. Então a igreja, a casa de oração Nova Aliança, é um lugar santo. Por quê? Porque aqui é um lugar que Deus separou, reservou, consagrou para manifestar o seu poder, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Aleluias. É santo porque eu estou, Josué. É santo porque eu estou ali, Moisés. E Deus está falando para a igreja, a casa de oração, esse lugar é santo porque aqui eu estou. Aleluias. Só que depois de ter entrado nas terras prometidas, Josué também morre. Josué também veio a falecer. Só que ao contrário de Moisés, que preparou Josué, Josué não preparou ninguém para ficar no seu lugar, para substituí-lo, para ser o novo líder de toda aquela nação. Então agora nós estamos diante de 12 tribos
Inúmeras pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas sem um líder. E isso fez com que eles viessem a se corromper constantemente. Isso fez com que eles viessem a se perder. Isso fez com que eles viessem a adulterar. E quando a gente fala em adultério na Bíblia, a nível de nação, nós estamos nos referindo à idolatria. O povo de Israel, eles passaram a fazer alianças com todos aqueles povos que Deus pediu para expulsar, mas eles não expulsaram, eles mantiveram alianças e começaram a adorar os deuses daquele povo. Deus está falando, se eu estou te dando algo nas tuas mãos, se separa, não é para fazer aliança com quem eu não mandei, com quem eu não autorizei, é para tão somente cumprir a minha palavra. Se eu falei que eu vou dar uma terra e que chegando nessa terra vocês terão de expulsar, então expulsa, porque enquanto mantiver o povo que não agrada a Deus no local, no arraial, aleluia, Deus vai manifestar a sua justiça. Joy, quando você fala de justiça, você está se referindo que Deus é um Deus vingativo? Não, Deus ele não é vingativo. Não faz parte dos atributos de Deus. Deus ele não é vingativo. O nosso Deus é um Deus justo. Muito se prega sobre o amor. Muito se prega sobre o amor incondicional, venha como estás. Muito se prega sobre o amor transbordante, sobre a graça. Muito se prega sobre as grandes maravilhas, mas pouco se prega sobre a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a permissão que Deus autoriza para que o homem tão somente colha aquilo que ele plantou. Então Deus ele não precisa fazer nada. Deus ele te orienta, Deus ele te norteia, Deus ele te liberta, Deus ele te salva para que você ande alinhado. Uma vez que você desalinhe, você vai justamente colher as consequências desse desalinhamento. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós que nos desalinhamos, o problema está em nós que saímos da retidão, o problema está em nós que estamos em desobediência. Paulo disse, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então muito do que o povo colheu no livro de Juízes, eles colheram porque eles plantaram, tão somente porque plantaram. Daí então Deus permitia que esses povos, os quais eles se aliançaram, pudessem oprimi-los. Então de tempo em tempo havia opressão. E de tempo em tempo havia a manifestação da graça e da misericórdia. Porque o povo se arrependia, Deus manifestava a sua graça, levantava um homem, levantava uma mulher, que eram tidos como juízes, que é exatamente o livro que nós lemos, embora eles não fossem juízes por apenas julgar as causas de Israel, mas por serem os líderes que Deus havia levantado. Amém? Então agora que nós já estamos inseridos em todo o contexto, vamos à palavra. A ministração vai começar praticamente agora, meus irmãos. Apesar de nós termos lido todo o capítulo, nós vamos fazer referências tão somente a alguns versículos. Vamos então para o versículo número 3. E diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Meus irmãos, eu costumo dizer, e eu vou repetir, a palavra do Senhor ela é tão clara, ela é tão direta, que o preletor, seja eu ou qualquer um outro, não precisa de muito para entendê-la. Aqui o anjo está dizendo, você nunca gerou, você não gera, mas você vai gerar. O anjo está aqui ressaltando os problemas do passado, reforçando no presente, mas dizendo, o teu quadro vai mudar. O cenário vai mudar. O anjo está falando, você nunca teve, você nunca concebeu, passado. Você é estéril hoje, presente, mas o teu futuro está garantido. Aleluias!
A palavra é muito clara, o anjo ressalta o passado, o presente e o futuro. Ele diz, nunca teve, não tem, mas vai conceber. Aleluia, Zoe, eu não estou entendendo, vai entender, a porta tem sido fechada e ainda está, mas vai abrir. O laudo médico não tem sido favorável, não está, mas vai mudar. Aleluia, o casamento está no meio do temporal, tem estado no meio do vendaval, mas vai ter paz. Deus está falando, vai gerar, vai gerar, vai gerar. Até aqui a tua vida tem sido de esterilidade, até aqui a tua vida tem sido parada, mas Deus hoje me habilita para falar, a partir de hoje, vai gerar, vai gerar, vai gerar. Aleluias! Só que todo o processo de gerar, ele gera um desconforto. Todo o processo de gerar exige uma administração do tempo. Se nós vamos gerar, e o exemplo mais claro que nós temos disso é a geração da vida, né? Um bebê, quando ele é gerado, ele não é gerado em 1 minuto, não, ele é gerado em 9 meses. Então, durante esses 9 meses, a mulher, ela passa por desconfortos. Ela fica enjoada, ela fica tonta, ela fica às vezes estressada. Tudo isso são momentos de desconforto, porque ela está gerando. E toda pessoa que gera, ela também precisa se separar. Ela precisa se separar. Por quê? Porque tudo aquilo que ela fazia, ela não pode fazer com que aquilo que ela está gerando. Vamos lá, uma mulher esportista, uma mulher que salta, uma mulher que corre, mesmo grávida, dentro de alguns meses, ela poderá até manter a sua rotina, mas vai chegar um determinado período que o médico vai falar, a partir de agora se separa para preservar aquilo que Deus colocou no seu ventre. Aleluias, talvez você não esteja entendendo o que Deus está falando. Deus está falando, o que eu estou para gerar na sua vida exige de você e de mim separação. Aleluia, está exigindo de nós separação. Por quê? Porque o que eu tenho para gerar na sua vida é único, é grande, e eu não vou colocar na vida de mais ninguém. Então se separa. Não é à toa que eu falei para Moisés, tirai a sandália dos vossos pés. Não é à toa que eu falei para Josué, tirai a sandália dos vossos pés. O que isso quer dizer? Eu tenho uma chamada, mas antes se separa. Se separa, se separa, se separa. Deus está falando separação, separação, se separa. Aleluias. Deus vivo, Deus santo. Deus vivo, Deus santo. É a comprovação do que eu estou dizendo, pela graça e pela misericórdia, está no versículo 4 que diz assim: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Aleluias, aleluias. Aqui o anjo está falando, se separa. Se separa. Não coma coisa imunda. Não é preciso ser um biólogo, não é preciso ser um cientista para sabermos que tudo aquilo que nós ingerimos, a gente absorve as vitaminas, os nutrientes, o carboidrato, a proteína, e tudo aquilo vem para o nosso corpo. Então tudo aquilo que a gente consome vem para a nossa vida. E quando o anjo diz, você não comerá coisa imunda, o anjo está falando, não se contamine. Não se contamine. Porque o que eu tenho para colocar nas suas mãos é grande, é único. Mas eu não vou te entregar se houver contaminação. Então não se contamine. Aleluias. E o anjo diz também, não beberás bebida forte, nem vinho. E quando a gente olha para a palavra, quando a gente estuda, a gente vê que o vinho, ele aponta, ele significa alegria. E quando eu estava estudando para essa palavra pela primeira vez, eu me questionei ao Senhor, Senhor, então o vinho que representa alegria, ela vai se abster, ou seja, ela não vai ter mais alegria. Aí era o Senhor falando, o que eu estou querendo dizer é que a alegria dela não vem mais da horizontal, vai vir da vertical.
vertical. Aleluia. A alegria dela não vai vir mais das coisas materiais, vai vir do céu. Ela não vai depender mais, aleluia, do âmbito horizontal para se alegrar, tão somente da vertical. Por quê? Porque o âmbito horizontal, ele corrompe o homem. A alegria na horizontal, ela faz o homem se perder. A alegria no âmbito horizontal faz o homem se corromper. Deus está falando, a partir de hoje, anule-se. Você não precisa mais da alegria da horizontal. Concentre-se em receber a alegria do Espírito, que é a alegria que te sustenta, é a alegria que te renova, é a alegria que te mantém de pé, é a alegria que vem da horizontal. Aleluias, aleluias. Aquela mulher então, ela corre e vai falar para o seu marido, e ela fala: esposo, conjecturando para que vocês entendam, esposo, apareceu um homem de uma beleza que eu nunca vi igual, era terribilíssima, e ele disse que eu vou gerar. Ele falou para mim que eu vou gerar, e a aparência dele parecia de um anjo. E daí, no versículo 8, nós já pulamos do 4 para o 8, meus irmãos. No versículo 8, nós temos a oração de Manoá. E no versículo 8, Manoá diz assim: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Perceba que nesse trecho, Manoá, ele não está preocupado com o que ele vai receber. Ele está preocupado com a forma da qual ele vai administrar o que ele vai receber. Manoá é um homem de fé. Manoá é um homem que aqui manifestou a sua fé em poucos segundos. A partir do momento que a sua esposa falou sobre a promessa que foi liberada sobre a vida dele, ele não duvidou. Ele simplesmente falou: Senhor, manda novamente o anjo para que ele possa me instruir, para que ele possa me ensinar a administrar como será o viver do menino. Por quê? Porque eu quero fazer de acordo com a tua vontade. Aquilo que eu receber das tuas mãos, eu quero administrar de acordo com o teu querer. Não é do jeito que eu quero, é de acordo com a tua vontade. E isso é o que está faltando em nossas vidas, meus irmãos. Nós recebemos as bênçãos, nós recebemos as vitórias e nós não sabemos administrá-las. E com o tempo a gente vai perdendo. São relacionamentos que se acabam. Por quê? Porque um e outro passam a não valorizar mais o esposo como antes. São ministérios que acabam se corrompendo, acabam se perdendo. Por quê? Porque os líderes acabam deixando de administrar do jeito que Deus quer. Existem pessoas que perdem o emprego, não porque deixou de ser promessa, mas porque Deus abriu uma porta, 2, 3, 4 anos depois, a pessoa começa a faltar, começa a colocar atestado, começa a chegar atrasado. Deus está falando, você só precisa, aleluias, andar em obediência. Você só precisa aprender a administrar. A administrar. Aprenda a administrar. Aprenda a administrar o seu casamento, aprenda a administrar o seu trabalho, aprenda a administrar o seu ministério, a sua liderança, aprenda a administrar as suas amizades, aprenda a administrar as bênçãos do Senhor. Aleluia! É muito claro, Manoá aqui ele está dizendo, eu creio que o que eu vou receber é tão grande, que eu preciso me preparar para que essa bênção não escape das minhas mãos. E tomando como um link, Lucas capítulo 1, nós vemos praticamente o mesmo cenário. Zacarias, um sacerdote cuja esposa Isabel, prima de Maria, que foi mencionado hoje pelo nosso querido diácono Alexandre, Isabel também era estéril.
Até que certa vez, na escala de Zacarias, Zacarias era um sacerdote, Zacarias ele era envolvido com a obra, Zacarias ele era um daqueles que estavam envolvidos com a agenda, estava envolvido com a liturgia do culto, e no dia ele estava escalado, a própria palavra diz que no dia ele estava escalado, e quando ele entra para tão somente manifestar, né, para cumprir os seus deveres, tem um anjo ali aguardando por ele. E o anjo diz: Zacarias, a tua esposa Isabel, que é estéril, vai gerar. E Zacarias pergunta: mas como isso se dará? Só que Zacarias pergunta duvidando. E a palavra deixa isso bem claro. O anjo percebe o tom, percebe a intensidade e diz: por você ter duvidado, a partir de agora você ficará mudo e só voltará a falar quando seu filho João nascer. Aleluias. Então aqui eu vejo um grande contraste. Eu vejo Manoá, um homem simples como você, como eu, um homem que não é envolvido com a obra, um homem que não prega, que não canta, que não ora, um homem que não tem vínculo algum com qualquer ministério, mas se mantendo em fé. E por outro lado, eu vejo Zacarias. Zacarias, um homem envolvido com a obra, envolvido com a escala, envolvido com o cronograma da igreja, mas sem fé. Por quê? Porque entrou no automático. Entrou no automático, faz porque tem que fazer. Faz porque está escalado para fazer. Perdeu o propósito. Está vinculado ao protocolo, mas se perdeu do propósito. Aleluias! Aleluias, Deus está falando: eu tenho tanto para liberar sobre a igreja, eu tenho tanto para liberar sobre a minha noiva, mas está tudo retido. Por quê? Porque não crê o suficiente. Porque quando eu mando o anjo liberar, não crê, duvida da cura, duvida, aleluias, da porta de emprego que vai se abrir, duvida do restabelecimento do casamento, duvida do ministério que vai ser levantado cada vez mais, está duvidando. Deus está falando: aquele que retém as suas bênçãos não é nem o inimigo, é você mesmo por não crer. Tudo aquilo que você gostaria que acontecesse, estando você alinhado com a vontade de Deus, só não acontece porque você não crê. Zacarias não creu. Por outro lado, Manoá creu. Manoá demonstrou a sua fé. Manoá demonstrou a sua devoção. Aleluias, glória a Deus. Então, depois de Manoá ter feito essa oração, nós vamos então para o versículo 11. O anjo apareceu novamente àquela mulher, só que ela estava no campo, ou seja, ela estava longe de Manoá. E Manoá então, ela recebe a visita do anjo, vai até Manoá e diz: aquele homem que apareceu para mim, ele está aqui novamente. E Manoá larga tudo que ele estava fazendo e vai para o campo. E chegando diante do anjo, o Manoá disse: então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou, eu sou. Eu gosto disso. Eu sou, aleluias, eu gosto. E eu vou voltar para Moisés. Quando Moisés falou: Senhor, o Senhor está me enviando, e quando eu chegar lá, eu vou dizer que eu estou sendo enviado por nome de quem? O Senhor disse: o eu sou te enviou. Aleluias, e aqui, aleluias, Manoá está dizendo: és tu, e o anjo está dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o que eu sou, o que você precisa que eu seja. Aleluias, eu sou a cura para os enfermos. Aleluia, eu sou a porta de emprego para os desempregados, eu sou a salvação para os perdidos, eu sou a vista para os cegos, eu sou a movimentação das pernas para os coxos, e para a sua mulher eu sou a fertilidade. Para a sua mulher eu sou o que ela precisa. E se ela precisa que ela seja fértil, hoje eu sou a fertilidade. Deus está perguntando: o que você precisa nesta noite? O eu sou está aqui diante de você.
O eu sou está aqui, aquele mesmo eu sou que se apresentou para Moisés no Monte Horebe, é o mesmo eu sou que está se apresentando na igreja, casa de oração, nova aliança. Aleluia, o eu sou está aqui. Aleluias. Então Manoá disse Manoá, cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver do menino? Aqui Manoá confirma que ele não está preocupado com o que ele vai receber, mas sim com a forma como ele vai administrar. Aleluias. O que está faltando para nós é esse preparo, meus irmãos. É essa preparação. Deus está falando a todo momento, se separa. Desde o começo da palavra, Deus está falando, se separa, porque aquilo que eu tenho para fazer na sua vida é grande, aquilo que eu tenho para fazer na sua vida é grandioso, mas eu preciso que você faça a sua parte, se separa, se livre das coisas imundas. E quando a gente fala de coisas imundas, talvez você possa falar, nossa, mas o Joey sempre fala de pecado, o Joey sempre traz uma palavra pesada. Não, quando eu falo de coisas imundas, Deus está falando, para de se contaminar com aquilo que você ouve, para de se contaminar com aquilo que você vê, para de se contaminar com aquilo que as pessoas vêm trazer para você, fofoca, contendas. Se separa, porque tudo isso é uma forma de rachar a sua intimidade com Deus, e através da rachadura passa a ter uma brecha, e o inimigo só precisa de uma brecha. De uma brecha. Aleluias, de uma brecha. Do versículo 12 nós vamos pular para o versículo 18. Aleluias, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Perdão, meus irmãos. Logo depois que Manoá, no versículo 11, questiona, no versículo 12, questiona ao anjo sobre como será o viver do menino, o anjo então retoma e fala tudo aquilo que eu falei para tua esposa, ou seja, ela não vai beber, vai se separar. Então perceba que as mesmas palavras são repetidas 3 vezes. O anjo fala para a mulher fala para o esposo, e depois ele questiona o anjo, e o anjo retorna para ele. E aqui eu vou abrir um parêntese para justamente me usar novamente da numerologia bíblica. E como eu sempre falo, a numerologia bíblica, ela não tem poder algum. Ela simplesmente nos auxilia a termos um entendimento maior do que está sendo dito. Quando eu vejo que por 3 vezes o anjo falou, ou seja, foi mencionado, melhor dizendo, a separação, aqui era o anjo intensificando a necessidade da separação. Por quê? O número 3, ele aponta diretamente, biblicamente, para a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que o número 3, ele também representa o reforço de algo que já foi dito. Então ele trata, quando a gente vê por 3 vezes algo na Bíblia, é porque está sendo intensificado aquilo que já foi dito antes. Não é à toa, aleluia, que em Ezequiel e também no livro de Apocalipse, a visão que os profetas tiveram era que os anjos estavam diante do Senhor dizendo, Santo, Santo, Santo. Não era nem 4, não eram nem 5, eram 3 vezes, Santo, Santo, Santo. Ou seja, reforçando a santidade de Cristo. Não é à toa que o número da besta é 666. Por quê? Porque o número 6, ele significa a imperfeição. Então, quando eu digo 666, eu estou reforçando que é algo deplorável, é algo sujo, é algo imundo. Aleluia. Então aqui o anjo, a palavra expressa para a gente 3 vezes o se afastar, o se separar. Deus está falando para nós nesta noite, se separe. Se você veio hoje em busca de uma resposta, Deus está falando, a resposta está aqui, se separe. Se você hoje clamou, chorou, implorou, suplicou a Deus, Senhor, fala comigo pelos louvores, fala comigo pela tua palavra, fala comigo, eu não sei como o Senhor vai falar, Deus está sendo claro, se separe de tudo aquilo que te afasta de mim, se separe de tudo aquilo que te contamina, não apenas pelos ouvidos, mas na alma, no coração, no espírito, se
separa. Se separa. No versículo 18, então, a palavra diz assim: o anjo do Senhor disse: por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Quando eu me vejo nesse detalhe maravilhoso, eu fui levado para Isaías 9, versículo 6. Quando Isaías, que é um dos profetas messiânicos, se não o maior, ele profetizando sobre a vinda de Cristo, ele diz em Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, aleluias, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluias, maravilhoso, 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 maravilhoso. Esse é o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Aqui era o próprio Deus, o próprio Jesus, aleluia. Joia era Deus ou Jesus, tanto faz, porque eles são um só, aleluia. O nosso Deus, Ele se divide, mas ao mesmo tempo Ele é único. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é o Espírito Santo, e nós cremos na Trindade. E aqui pouco importa se é Deus, se é Cristo, o importante é que é o próprio quem? O próprio eu sou. O próprio maravilhoso estava diante de Manoá e de sua esposa. Maravilhosos. Veja como um simples detalhe faz toda a diferença. Quando a gente olha maravilhoso, a gente se pergunta: como assim meu nome é maravilhoso? Mas quando a gente estuda as escrituras, a gente vê que maravilhoso é um dos nomes que foi dado na pré-existência do nosso Cristo em vida física. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluias. Manoá então levanta, faz um sacrifício para o anjo, queima aquele sacrifício, faz uma oferta, em gratidão. Manoá se sente grato porque diante de todas aquelas impossibilidades, o anjo veio e liberou uma palavra, liberou uma promessa. E no versículo 23, Manoá e seu esposo, eles acham que eles iriam morrer. Fala assim no versículo 23, porém, sua mulher disse, vamos voltar no versículo 21, me desculpe. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, ou seja, percebeu, notou, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Manoá é um homem de tanto temor e tremor, que quando a ficha dele cai, que ele estava diante de Deus, ele acha que ele vai morrer. Ele fala, eu vou morrer. Assim como Isaías, no livro de Isaías capítulo 6, Isaías tem a visão do trono, e Isaías também acha que vai perecer, porque a visão é gloriosa. Daí então a mulher de Manoá dá um chega para lá e nele fala, não! Se fosse para que nós morrêssemos, ele não teria feito tal promessa. Se fosse para que nós morrêssemos, ele não teria aceitado o holocausto de nossas mãos. Sabe o que essa palavra quer dizer, meu irmão? Que você não vai morrer enquanto você não vê a sua promessa. Essa história de que muitas pessoas morreram sem ver a promessa. Aí apontam logo para Abraão. Abraão morreu sem ver a promessa. Não, Abraão morreu vendo a promessa. E que promessa era essa? Era o seu filho Isaque. Mas espera aí, e o pai de muitas nações? O pai de muitas nações era um bônus que Deus deu para Abraão. Mas o que Abraão queria, o que Abraão almejava, o que Abraão pedia, o que Abraão suplicava era um filho.
E Deus deu um filho, e através do filho de Abraão, Deus se utilizou para o cumprimento de uma promessa, para o cumprimento, aliás, de um propósito. Por quê? Toda promessa do Senhor em nossas vidas, ela é envolvida por um propósito de Deus. Aleluias. E eu lembro de Ana, em 1 Samuel, Ana dizendo: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu me sinto desonrada, eu estou desonrando o meu casamento, porque até hoje eu não tenho filho. E Deus abriu o ventre de Ana, mas não apenas cumprindo a sua promessa, Deus deu para Israel um profeta, um juiz e um sacerdote. Ou seja, um cumprimento de um propósito. Era Deus falando: eu vou te abençoar, mas através dessa bênção eu vou abençoar o meu reino. Mas espera aí, a bênção não é para mim, eu vou me utilizar da sua vida, mas para abençoar o meu reino, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o reino, é sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo. Então, se você tem um casamento, que o seu casamento aponte para Cristo. Se você tem um trabalho, que o seu trabalho aponte para Cristo. Se você tem um ministério, que o seu ministério aponte para Cristo. Se você tem um pedido ao Senhor, que o seu pedido aponte para Cristo. Lembra da sarça? Que se queimava, mas não se consumia? Aquilo ali já apontava exatamente para a manifestação do poder de Deus. Então, quando Moisés olhou aquela sarça que não se consumia, ele se perguntou: como pode? E veio logo a resposta, através da voz de Deus. E é assim que é na nossa vida. As pessoas, elas olham para a gente, para nós, e elas veem que nós temos todos os motivos para parar, mas nós permanecemos de pé. As pessoas veem que a nossa saúde não está tão boa. Ela vê que a porta está fechada. Ela vê que as diversas circunstâncias da vida têm colaborado para o nosso parar. Mas daí elas se espantam, porque em meio a tantos motivos para parar, nós continuamos. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, o rumo de hoje é separação. Se separe. Se separe. Não tem como gerar algo grande, não tem como gerar algo que ninguém nunca gerou se não houver separação. Deus falou para Moisés: se separa, tira a sandália dos vossos pés. Deus falou para Josué: se separa, tira a sandália dos vossos pés. E hoje é a mesma palavra. Deus está falando para mim e para todos nós: tirai a sandália dos vossos pés. Se separa, porque não gerou, mas vai gerar. Vai gerar. O louvor pode se preparar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Vai gerar. Vai gerar. Só precisamos aguardar o tempo. Só precisamos aguardar o tempo necessário. Quando Eliseu liberou a palavra sobre a vida da sunamita, ele disse: você vai gerar, mas no tempo da vida. Ou seja, vai acontecer, mas espera. Espera, porque existem milagres que não podem acontecer do dia para a noite. Se a sunamita aparecesse com uma criança do dia para a noite, muitas pessoas iriam dizer: é adotada. Recebeu de uma prima que faleceu, recebeu de uma amiga que veio a falecer e ela está criando. Mas não, teve que ter o processo. A sunamita teve que gerar. A sunamita teve que passar por todos aqueles conflitos. Aqueles que conheciam a vida da sunamita teve que ver a transformação, até que o milagre veio à tona. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.